Quando nos deparamos com as notícias de que Lorena está avançando, Cruzeiro recebendo grandes investimentos e Canas com polo industrial intenso, qual é a sensação que temos? Com o intuito de promover uma reflexão sobre esse tema, conversamos com diversos especialistas que emitiram suas opiniões. Cachoeira Paulista está localizada no Vale do Paraíba Paulista. Possui população de quase 33 mil habitantes. As principais fontes de renda do município estão centradas no terceiro setor, destacando-se os serviços, o comércio e o turismo, especialmente o religioso. A cidade também se destaca no setor agropecuário, devido à sua extensa zona rural. Historicamente, Cachoeira Paulista foi protagonista no cenário ferroviário nacional e sediou importantes órgãos públicos. No entanto, mesmo estando próxima à principal rodovia do país, o município ainda não conseguiu diversificar sua economia de maneira eficiente, principalmente no setor industrial, objetivando a geração de empregos, renda e oportunidades. Diante deste contexto, surge a indagação: Cachoeira Paulista parou no tempo? Cachoeira, se não tiver estagnado, ela está crescendo muito devagar. Mas muito devagar. A gente viu que ao longo dos anos a cidade não teve o cuidado, o olhar necessário, politicamente falando, para potencializar suas qualidades. Qualidades são essas, eu estou falando geograficamente mesmo, né? A gente está posicionado às margens da rodovia Presidente Dutra, principal rodovia de escoamento de produtos do país, entre as principais capitais nacionais, São Paulo e Rio de Janeiro, uma proximidade muito grande com Minas Gerais. Geograficamente, eu não sei o que seria mais favorável para um desenvolvimento econômico. Eu acho que Cachoeira parou no tempo, sim. Eu moro aqui desde 1978 e, guardadas as devidas proporções, eu acho que pouca coisa mudou de lá para cá. Cachoeira continua vivendo em função, em termos de emprego, em função alguma coisa no INPE, alguma coisa na prefeitura, DNR não existe mais, alguma coisa ligada ainda à ferrovia, embora muito menos do que na época da Rede Ferroviária Federal. E, fora isso, existe a Canção Nova, que todos querem viver em função da Canção Nova, né? Quando chamam Cachoeira de cidade turística, eu não concordo, porque o turismo de Cachoeira é só em torno da Canção Nova. Quando o INPE veio para o município, nós não fizemos investimentos necessários para a formação e qualificação de mão de obra. E eu não estou falando só na área técnica, eu estou falando também que a gente instalou no município um importante centro de pesquisa e tecnologia e não buscamos parcerias importantes com grandes universidades para se instalarem aqui, para serem ao longo do tempo polos de atração, polos de desenvolvimento intelectual da nossa sociedade. Isso fez com que, na atualidade, a gente ficasse muito dependente da Canção Nova, né, na sua responsabilidade de geração de emprego e na sua responsabilidade do chamado turismo religioso. Não que isso seja ruim, pelo contrário, é uma coisa positiva, mas se você pensar no turismo religioso, ele não é um turismo que deixa grandes economias dentro do nosso município, até porque grande parte dessas pessoas vem para conhecer a Canção Nova e fomenta prioritariamente um setor, uma área de um determinado setor, do terceiro setor, né? Prioritariamente pousadas e hotéis, e poucos restaurantes que estão ali dentro da sua proximidade. Aqueles que estão mais distantes não acabam acarretando o impulsionamento dessa estrutura econômica, desse turismo, enfim. Se nós formos analisar o passado, tinha aí a rede que funcionava, gerava uma economia para a cidade, tinha o DNR, Furnas. Então, isso fortalecia a nossa cidade. A linha férrea, a estação, que funcionou um certo período, então isso trouxe muito benefício para a nossa cidade. Aí com as mudanças, né, as coisas foram se alterando, foram privatizando, foi mudando, entrou um período um pouco aí de estagnação, o comércio ficou um pouco parado um certo tempo, aí a Canção Nova começou, a partir de 1970, né, 78, começou a vir a Canção Nova,
ela se fortaleceu, se começou a ficar no auge a partir de 1985, 1990 e até hoje aí mudando a nossa cidade. Então aí ficou o recursos, a parte econômica voltado à Canção Nova, foi mudando a cidade com o passar do tempo, que através do turismo religioso, que a nossa cidade está se modificando com o passar das décadas. E o turista, o romeiro que vem para Canção Nova, ele não vem para a cidade. Ele, vamos colocar assim, ele não vem para a parte baixa da cidade. Ele não gasta aqui, ele não deixa o seu dinheiro aqui. Então ele não incentiva, ele não roda a nossa economia aqui embaixo. Ele fica. Tem romeiros, inclusive, que nem sabem que fora da Canção Nova existe uma cidade. Então não concordo com essa coisa de Cachoeira ser uma cidade turística, que para ser turística tem que abranger a cidade como um todo. E hoje isso não acontece. Porque é assim, as pessoas começam a enxergar o turismo a um longo prazo. Ainda demora, muita gente ainda que talvez não viu esse lado ainda de benefício que o turismo ele traz para a cidade. Porque vejam bem, o turismo ele mexe com tudo. Mexe na área da construção, né, na área do comércio, né, de grandes lojas que passam a enxergar aquela cidade, né, um ponto ideal para levar o seu comércio para a cidade. E investimento, porque ele vai abranger até os grandes investimentos e os pequenos comerciantes, até mesmo um vendedor de algodão doce, de pipoca, churrasquinho. Então ele mexe muito na área da construção, começa a construir prédios, outros tipos de lojas que nossa cidade não tem. Então aí muda tudo, por isso que é bom o turismo na cidade. Então as pessoas têm que enxergar esse lado também, tá? A grande mudança, isso que traz pra gente. E só temos a ganhar. Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é criar um grupo de líderes, pessoas interessadas, despojadas de orgulho, de vaidade, e trabalhar juntamente com os poderes do nosso município, vereadores, prefeitos, secretários, e buscar entendimento e abrir campo para que as indústrias venham para a Cachoeira, né? Tipo assim, criar um espaço propício com vantagens para empresas que eles venham e dêem emprego para o cachoeirense. Isso, eu tenho sentido isso, o Cachoeira é muito sofrido com esse evento, né? Os jovens precisam sair para fora, buscar emprego. Graças a Deus a gente tem a Canção Nova aqui, que dá muito emprego também, é muito legal, mas depois das privatizações que aconteceram nos governos anteriores, né, que privatizaram a rede ferroviária, a Dutra, então cerceou o emprego para cachoeirense. Então eu faço essa sugestão que os empresários, os cachoeirenses de bem, se unam, criem um grupo de trabalho para fazer força para conseguir indústria para Cachoeira Paulista. Falam em polo industrial, mas o polo industrial está lá, muito pouca coisa foi feita. Não existe, a gente vê cidades vizinhas trazendo grandes empreendimentos, ganhando grandes empreendimentos, ganhando no sentido de conseguir esses grandes empreendimentos. E Cachoeira continua aqui, no meio, quase que desaparecendo do mapa do Vale do Paraíba, porque quando se fala em Vale do Paraíba, se pula direto de Lorena para Cruzeiro, e Cachoeira está aqui, no meio. As pessoas muito preocupadas em que a prefeitura corte mato, e a prefeitura muito preocupada em cortar mato, as prefeituras, né? Porque cortar mato dá visibilidade e dá voto, mas trazer alguma empresa, trazer alguma coisa grande para a cidade, isso não tem sido feito. Cachoeira, na minha análise muito simplória, sem uma pesquisa, sem uma base fundamentada, assim, uma observação de morador sou nascido e criado aqui em Cachoeira, eu não vejo com muitas diferenças o nosso cenário, né, físico. Eu não vejo uma cidade que desenvolveu muito, que cresceu muito os seus bairros, que se expandiu para as áreas periféricas e que gerou grandes oportunidades. Eu acredito que nós estamos ainda deixando todo esse potencial para trás. Politicamente falando, existem muitas falhas, não vi nos últimos anos nenhuma preocupação
com essa geração de emprego. Sempre houve por parte de grande quantidade de pessoas aqui no município a desculpa de que nada chegava porque o INPE não deixava, né? Mas nós sabemos que esse é um grande mito que correu durante muito tempo. E eu queria entender o que estagna ainda, né? O que faz com que a gente não coloque pessoas que vão investir no nosso município de verdade, abrindo as portas para as indústrias, para multinacionais, para indústrias de médio, pequeno e grande porte, que sejam geradores de emprego e que sejam capazes de mudar a vida dos nossos munícipes. Outro fator importante é a união. Nós temos que fazer a união entre o comércio, né, a prefeitura, até a instituição religiosa. No caso, a Canção Nova, porque a nossa cidade está voltado à parte do turismo religioso. Então tem que unir esses 3 pilares da cidade para arrumar um mecanismo, né, que seja benefício para todos, para poder mudar esse parâmetro, para facilitar, para tirar esse sufoco. Acho que a elite cachoeirense, eu falo elite, são as pessoas de famílias mais conhecidas, famílias mais antigas, famílias que já na época que eu mudei para cá eram meio que, entre aspas, donas da cidade. Essas famílias continuam com essa impressão de serem as donas da cidade, elas têm os seus estabelecimentos para alugar e por causa dessa ilusão de que Cachoeira é uma cidade turística, cobram aluguéis altíssimos, poucos que têm condição de pagar e aqueles que têm condição de pagar acabam vendendo suas mercadorias muito mais caras, e a gente sabe que 12 quilômetros daqui, 13 quilômetros daqui, você consegue comprar pela metade do preço. Eu acho que Cachoeira não parou no tempo, houve muitos avanços, muitas coisas maravilhosas que aconteceram, muita coisa boa, mas tem coisa que pode melhorar mais ainda. Então é assim que nós temos que fazer também. Aproveitar o quê? Novas ideias, buscar outras cidades com modelo, trazer para a gente, conversar com outros comerciantes que já têm uma bagagem boa nessa parte de experiência de turismo, ir lá conversar com a cidade vizinha para ver o que aconteceu, o que mudou e trazer para cá novas visões e implantar aqui. Mas para dar certo é só através da união. Se não tiver união, não tem como. Eu lembro quando eu era jovem que eu sonhava com a capacidade de crescimento de Cachoeira. E hoje eu olho para os meus filhos, para os meus netos e eu me pergunto, será que eles vão ver esse crescimento que eu tanto sonhei lá atrás? Tomara que sim, mas pelas minhas perspectivas, eu temo que não. Então, eu insisto, Cachoeira, para mim, parou sim no tempo. Cachoeira, para mim, continua sendo, como era no século passado, uma cidade de adolescentes e de velhos, porque no meio do caminho, a pessoa tem que sair daqui para procurar um emprego para ganhar a vida. Acho que isso depende muito de vontade. A Cachoeira crescer um pouco mais depende muito de vontade política e essa vontade eu não vejo. Eu vejo a vontade de fazer o trivial, muitas vezes até mal feito, mas assim conseguir alguns votinhos para daqui a alguns anos se reeleger ou reeleger um apoiado seu. É assim que eu vejo Cachoeira, infelizmente. Cachoeira não entrou ainda no século XXI, ela continua estagnada no século passado. A partir de tudo que foi comentado, devemos pensar soluções para que a nossa cidade possa se desenvolver e gerar oportunidade para todos. A sua opinião também é muito importante. Deixe nos comentários o que você pensa sobre isto. Aproveito para convidá-lo a curtir nossa página e compartilhar este vídeo. Cidade On, a informação em destaque.